Oi, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Espero que esteja tudo muito bem com vocês. Hoje nós vamos fazer essa calça de linho que vocês estão vendo aqui no ladinho. Maravilhosa, super prática, combina com tudo. Vocês vão precisar de um zíper simples de 20 centímetros. Escolham um botão aí da preferência de vocês. Um pedacinho de uns 10 centímetros por 1,40 de intertela de malha para a gente estar reforçando o nosso cos. E aqui eu tenho 1,45 m de linho por 1,40 de largura. Tenho 1,45 por 1,40 de largura. Gente, o corte e a costura desta calça é rápido e fácil, bem simples. É uma calça, vocês estão vendo ali, com braguilha, com botão, mas ela é super prática. Eu vou começar aqui, ó, tirando a orelha desse meu linho. Tirei a minha orelha fora. Olha, é bem sequinho assim e assim, beleza? Então, a gente vai fazer essa calça com uma folguinha bem legal, para ela vestir bem no corpo e não apertar. Aqui eu peguei um shorts meu de linho que me serve, ele é um linho também sem elastano, eu vou fazer por ele e vou deixar uma folguinha, uma margenzinha a mais de vestibilidade, porque é calça, né? A calça não pode repuxar. Aqui em cima, ó, eu vou ajeitar bem a minha bermuda aqui, pra não ficar torta. Dobrem certinho, deixem na lateral aqui, ó, um dedo. Esse um dedo, ele equivale a quase 2 centímetros, tá? A gente vai deixar uma margem ao redor dessa nossa calça de uns 2 centímetros. No caso, um dedo. Eu medi um dedo meu aqui, dá quase 2 centímetros, tá? Então, vocês ajeitem bem esses shorts ou essa calça que serve pra vocês e vão deixando essa margem. E quando chegar aqui no cos, ó, vocês deixem mais, porque ali nós vamos fazer a pence, né? Então, o que acontece? A gente tem que deixar uma margem. Já vamos fazer aqui, ó, a inclinação da lateral para a ponta do gancho traseiro. E aqui vamos deixar a margem para pence do bumbum, olha só, desse lado e do outro lado, o que a gente vai usar para pence, certo? Vocês têm que analisar a bermuda que vocês vão usar para deixar a margem para pence. Olhem só aqui, ó, vou arrumar bem certinho o gavião dos meus shorts e vou contornar ele, ó. Contornado de trás. Vou continuar o meu contorno aqui na lateral. Arrumem bem o tecido de vocês e vamos escolher o comprimento. Eu vou deixar o comprimento total aqui, ó, de 1,9. Depois eu vou aumentar mais 3 centímetros para a barra, certo? Aí vamos para fazer a marcação aqui desse comprimento, que é o que eu vou usar para a calça toda. Aí, você vai analisar aqui, ó, da partir do quadril, você pode ir reto lá embaixo, ou você já pode ir lá embaixo na linha dos shorts e marcar 22 centímetros, tá? Ó, na linha dos shorts aqui, ó, como se você tivesse a tua perna aqui no meio, imagina a tua perna ali, né? Então, agora aqui você vai fazer a ligação, ó, dessa parte onde acaba o shorts até lá naquela marcação de 22 centímetros. Lá na outra calça que eu fiz no outro dia pra vocês, eu deixei a abertura de 20 lá embaixo. Essa eu vou deixar 22 porque é um linho e não tem nada de elastano, tá? Ó, e vou ligar aqui, ó, o outro lado da entrepernas também, imaginando como se a minha perna tivesse dentro dos shorts ali, gente, ó. Aí, vocês vêm contornando. Contornei aqui, contornei ali, já salvei meu gavião. Ó, salvei aqui embaixo. Aqui eu já vou aumentar, ó, mais 3 centímetros pra barra no comprimento aqui, ó. Eu deixei 1,9 mais 3. Vai dar 1,11 de comprimento aqui. Então, a parte da costa tá pronta. Agora, eu vou dobrar meus shorts aqui da outra forma, ó. Pra mim deixar a parte da frente pra baixo. E vou começar a cortar minha frente, a riscar minha frente aqui. Vejam que ali na hora de fazer a costa, eu diminuí o cos, tá, gente? Eu diminuí a parte do cos desse meu shorts, porque a minha calça vai ter cos também, então vocês têm que diminuir. Aqui, ó, vejam que vai dar bem certinho na largura do meu linho pra fazer essa calça. Se fosse um linho um pouquinho mais estreito, não ia dar. Agora aqui eu vou contornar a minha frente da mesma forma que eu contornei a minha costa. Que agora a minha frente aqui eu vou levar no olho até lá embaixo, ó. Imaginando a minha perna ali no meu shorts, ó. Eu tô imaginando como se a minha perna estivesse saindo aqui do meu shorts, ó. Lá embaixo ficou meio torto, mas eu vou arrumar depois, tá? O risco de giz ficou meio torto, mas eu vou arrumar. Olha só. Agora aqui, ó, eu vou deixar o mesmo comprimento que eu deixei lá na minha costa. Beleza? 1,9.
9. Aí, vou acrescentar mais 3 centímetros, que no total depois vai dar 1,11, ok? Então, aqui na parte da frente, eu vou deixar aqui 17 centímetros de abertura a parte da frente. A maioria das calças, a parte da frente é um pouco mais estreita do que a parte da costa. Eu costumo seguir essa regrinha e fica muito bom nas peças que eu faço. Aí vai depender de vocês, né? Se vocês seguem essa regrinha ou se vocês costumam fazer a frente na mesma largura que a costa, aí fica a critério de vocês, né? Contorno ali, contorno aqui, tudo certinho, ó. Aqui na lateral da minha frente, eu vou deixar também mais retinho ali, deixando aquele 1 dedo de margem lá. Aqui, vou contornar minha braguilha, bem bonitinha. Olha só, vou usar a mesma altura desse shorts, porque ele é um shorts bem altinho, ele veste bem legal. A única coisa que eu fiz aqui daí foi diminuir a quantidade do cos, né? Porque eu vou colocar um cos, além desse corte aqui, eu vou acrescentar um cos. Beleza? Então, eu tenho tudo marcadinho aqui, minha frente e minha costa, eu posso fazer o corte dessas duas peças. Mas antes de fazer o corte, eu vou mostrar para vocês aqui todas as medidas, ó. A medida que ficou a minha costa, para o pessoal aí que vai querer fazer a calça lá sem ter o molde, para ter uma noção das medidas que eu utilizei aqui, tá? Vamos começar aqui, eu vou marcando aqui em cima da peça mesmo, eu vou marcar aqui em cima mesmo, porque esse giz é um giz de costura, depois saio. Aqui deu 38, aqui embaixo 22, a largura da perna da costa, o comprimento total aqui com o acréscimo da barra deu 1,11. Aqui em cima, o total que deu foi 29. Então, aqui, ó, para vocês terem uma ideia, para vocês conseguirem fazer o de vocês aí, e se quiserem, né, que fique igual a minha. Aqui, a gente depois, se precisar, a gente tira um pouco aqui, né, na hora de usar a calça lá, que vocês forem fazer a prova. Se ficar muito larga aqui na coxa, vocês podem diminuir. Ó, deu 28, 38, 29. Lá na parte da minha frente, eu deixei 17 na parte de baixo. Aqui, ó, eu esqueci de acrescentar os 3 centímetros da quantidade da barra. É por isso que ela está mais curta do que a minha costa, mas eu vou acrescentar aqui, ó. No caso, não vai ficar com 1,11, né? Vai ficar com 1,10 aqui. Eu marquei 1,11, mas é 1,10, tá? A parte da costa ficou com 1,11 e a frente ficou com 1,10. 1,8 mais 3, 1,10, beleza? Aqui na largura do gancho da frente ficou com 33. A coxa aqui na frente ficou com 26. Agora sim, tenho todas as medidinhas aqui marcadas para vocês. Eu vou fazer o corte da minha frente e da minha costa. Deixar essa parte toda cortadinha, para daí fazer o encaixe dela. Enquanto vocês vão cortando, vocês já vão analisando, vão fazendo os piques, já vão comparando a medidinha ali do cos com a cintura de vocês. Façam o corte bem direitinho, seguindo a linha ali, deixando as margenzinhas, para a calça de vocês depois ficar bem perfeitinha. Aqui na parte de cima, ó, ela ficou bem mais quadradinha aqui, a parte da cintura aqui, ó. Você pode fazer uma prega, né? Podem fazer uma preguinha para cinturar aqui. Ou vocês já tirem ela na lateral um pouquinho, tá? Eu vou fazer aqui com esse retalhinho aqui, a braguilha, ó. A parte interna da braguilha, onde vai o nosso zíper. Já deixem a braguilha prontinha. Aqui, bem certinho. Pode deixar ela aqui um dedinho só maior do que a parte de baixo. Aqui, já vou deixar certinho aqui. Já vou prender para não ficar saindo do lugar. Então, essa parte toda pronta, agora a gente pode fazer o encaixe da parte da frente com a parte da costa. Vamos fazer o encaixe do entrepernas e da lateral. Tem que encaixar aqui bem certinho, ó, o entrepernas. Se não encaixar, você vai alinhar ela bem direitinho e tirar os pedacinhos, né? Ah, se a parte da costa ficou um pouquinho mais comprida ou a parte da frente, vocês vão alinhar ela bem direitinho e deixar ela todinha na mesma medida, tanto aqui no entrepernas quanto na lateral da calça, tá? Ó, tem que ficar bem certinho, ó.
A parte da costa é mais larga mesmo, a parte da frente é mais estreita, mas a altura aqui, ó, tem que bater bem direitinho. Aí, você vai prendendo assim, pra não se perder na medida e alinhar bem direitinho. Ó, aqui é a minha costa, lá a minha frente. Olhem só aqui, ó. A minha parte da costa ficou aqui, ó, 1,5 cm, quase 2, mais alta na lateral do que a minha frente. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou alinhar, ó, sem reduzir lá a altura do gancho da minha costa. Vou tirar essa sobrinha aqui, ó. Dá 1,5 cm, mais ou menos, aqui, que ficou maior do que a minha frente, parte da minha costa. Esse ajuste aqui vocês têm que fazer antes de ir lá pra máquina costurar a peça de vocês, tá? Por quê? Porque aí vocês já vão assentando, vão arrumando aqui e não vai dar problema lá na hora da costura de vocês, ó. Ela vai ficar bem certinha lá na hora da costura. Beleza? Então, assentou lá, assentou aqui, tudo ok. Parte da costa aqui, aonde eu vou salvar a minha pence. Certinho, tudo conferidinho. Agora, a gente pode passar para o nosso cos. Agora, eu separei aqui, vou fazer primeiro o bolso da parte da minha frente. Nós vamos fazer aquele bolsinho externo, né? Aqui nós temos os retalhos, ó, os pedaços, a gente vai aproveitar tudo, ó. Essa parte aqui, lá de baixo, que sobrou, a gente vai dobrar 2 vezes. Primeiro eu dobrei no meio, depois eu dobrei 2 vezes para fazer a parte do cos da minha costa, ó. Dobrei a margem de costura do gancho e vai dar bem certinho lá e vai sobrar uma parte. Vou fazer agora aqui o bolso da parte da frente. Separar essa parte maior para fazer meu bolso e aquela outra ponta eu vou deixar para fazer o cos das minhas frentes, né? Que são 2 frentes. Eu vou ajeitar aqui, ó, a minha parte da frente em cima desse tecido para fazer o meu bolsinho. Esse bolsinho é um bolsinho bem fácil de fazer, gente, bem simples. Se quiser fazer ele assim, bicudinho, que nem eu vou fazer, pode fazer, senão pode fazer ele quadradinho ou arredondado. Ou pode até fazer um bolso faca normal embutido por dentro, né? Se tiver tecido suficiente, pode fazer um bolsinho faca embutidinho dentro da calça de vocês. Ó, eu vou fazer ele assim, ó, e vou passar aí pra vocês as medidas bem direitinho, pra se vocês quiserem copiar esse bolsinho. Eu acho ele bem charmoso, assim, bem lindo. Se vocês quiserem fazer nas calças de vocês aí, com as medidinhas, vocês conseguem, tá? Vou passar aqui bem direitinho, ó. Aqui ele tem 25, aqui a gente vai ter 11, aqui nós temos 11 também, aqui tem 10, e aqui na voltinha do bolso nós temos 18. Aí, então, tá prontinho o bolso, a gente pode cortar. E depois de cortadinho esse bolso, vocês deixem ele assim bem certinho, a gente vai usar essa tirinha para fazer um revel aqui, para fazer o acabamento na abertura desse bolso, ó. Pode ser mais estreito, não precisa ser tão largo, ele tem aqui uns 4 centímetros, ó. Vai encaixar aqui bem certinho e nós vamos depois fazer as dobrinhas aqui para fazer as barras lá na reta pro acabamento desse bolso aqui. É bem simples e fácil e fica bem bonito, gente, na peça, depois de prontinha, ó. E a parte de baixo ali, se você não quiser fazer assim com bico, você pode fazer arredondadinho ou quadradinho também. Mas pode usar essas medidas para fazer o bolsinho. Se não quiser ele assim de bico, ó, pode fazer ele redondo ou quadradinho, beleza? Então, aqui temos a nossa frente pronta. Vamos fazer o cos, né? A parte do cos, ó. Tenho aqui 2 tecidos dobrados. Vou fazer já os 2 ladinhos do meu cos. Agora, a gente vai marcar aqui, ó, 7 centímetros. Vou fazer esse cos com uma altura de 7, que vai ser 14, né? Porque a gente vai tá cortando ele aqui dobradinho. Vocês ajeitem bem, assim, bem bonitinho. Já prendam o tecidinho pra não ficar torcido. Ó, ajeitem bem a peça aqui em cima. Vocês vão deixar 6 centímetros de sobra aqui na frente do cos de vocês. 6 centímetros. Vão alinhar aqui, deixar com 7 bem certinho. Ó, arrumem a peça aqui em cima. Alinhem bem o cos, para ele ficar tudo na mesma medida. E tirem aqui do ladinho. Podem tirar mais um pouquinho para deixar ele meio cinturadinho aqui, ó, no finalzinho dele lá em cima, tá? Então, aqui nós temos o cos da frente pronto. Vamos preparar o cos da nossa costa. O cos da nossa costa, ele tem
a dobra do tecido aqui na pontinha, né? Onde tem o gancho traseiro, tem a dobra do tecido, tá? Não é emendado lá no gancho traseiro. Então, a gente vai pegar o tecido aqui, vamos salvar a nossa pence, a nossa costa, né? Salvamos a nossa pence. Salvamos aqui a margem de costura, né, do gavinho traseiro e vamos assentar o nosso cos da costa aqui. Vamos colocar o nosso cos aqui e vamos ver a medida aqui, ó, e calcular com a nossa cintura. Pega essa medida aqui, soma com a medida do cos lá da frente, mede com a sua cintura, aí precisa soltar um pouquinho, você solta um pouquinho, precisa apertar mais um pouquinho, aperta mais um pouquinho. A minha aqui eu precisei soltar um meio centímetro e tá ok. Então, aqui eu vou tirar inclinadinho ali, ó, na lateral. Prontinho o cos da parte da costa. Prontinha a parte da minha frente. Vou alinhar aqui os dois cos, ó, parte da costa. Tudo prontinho aqui. Agora, a gente já pode ir ajeitando as nossas partes das peças aqui. Vou alinhar aqui, ó, a lateral do cos da frente, a lateral do cos da costa, ó. A gente tira as rebarbinhas que estão diferentes uma da outra, né? A gente deixa bem alinhadinho. Agora, eu vou abrir a minha costa aqui, ó, e vou fazer a conferência do cos aqui, ó, só pra ver se tá tudo certinho. Tanto certinho, beleza. A gente pode já separar tudo aqui. Agora, a gente vai fazer o quê? Vamos separar a nossa entretela, para entretelar o nosso cos. Mas antes, eu vou conferir o cos da minha frente aqui, vou dar uma visualizada nele pra ver se vai ficar do jeito que eu quero, ó. Medindo lá aqui, vai ficar do jeito que eu quero, perfeito. Então, o que eu posso fazer? Já posso entretelar o meu cos. Vou usar essas tirinhas aqui para fazer umas presilhas. Vou aqui, ó, acabar de cortar a entretela. Depois eu vou colar. Então, o corte da minha calça está pronto. Vou intertelar e vou fazer limpeza em todas as partes. Vou fazer limpeza na over. Aqui, pessoal, vamos começar a costura da nossa calça. Eu já passei uma limpeza de over em todas as partes da calça, tá? Aqui, ó, preparei a braguilha, passei uma limpeza ao redor de todo o cos da minha frente, de todo o cos da minha costa, ele já tá intertelado, ó. Usei intertelinha de malha, colem bem direitinho, veja se ela tá bem coladinha, confiram, tá? Esse é um cos simples, interteladinho. Aqui, ó, passei ao redor do meu bolsinho todo, passei aqui nessa parte da vista do bolso aqui, ó, do revel do bolsinho, nós vamos preparar ele já. Fechei o gancho costa lá na over, ó, fechei lá na over e agora eu vou passar uma costura nele aqui, bem bonitinha. Tô com um ponto aqui, eu vou deixar o ponto no 3 hoje, tá? Porque é um linho sem elastano, então a gente precisa que essa costura fique bem resistente. Então, eu passei uma limpeza de over e uma costurinha de reta no gancho. Aqui, eu tenho a minha pence. Eu risquei ela lá mais ou menos por cima. Agora, eu vou vir aqui, ó, e vou dividir a parte da minha cintura, ó. E vou colocar a pence um pouco mais perto do gancho, ó. Não mais pro lado, mais pra dentro um pouquinho. Vou marcar ela aqui direitinho, ó. É uma pence larguinha e vou fazer ela já. Deixa eu marcar pra vocês de quanto que vai ser essa pence aqui. Ó, essa minha pence vai ter quase 5 centímetros, tá? 4,5 centímetros cada ladinho. E vocês vão entrar aqui na costurinha, ó, uns 13 centímetros, tá? Vocês vão vir distribuindo essa pence aqui, ó, uns 13 centímetros e vão sair com nada aqui pra ela não ficar bicuda, ó. Ela vai ficar assim, ó, mais compridinha e não vai ficar tão bicuda aqui embaixo. 13 centímetros, 13, 14, vocês podem entrar nessa pence, ó. Eu vou vir aqui, vou pegar a minha outra pence. Vou começar lá de baixo pra deixar ela bem alinhadinha como essa daqui, ó, tá? Ó. Vou arrumar ela aqui pra ela ficar no mesmo sentido daquela, ó. Porque às vezes a gente faz a pence e uma fica pra lá, a outra fica reta, então eu vou arrumar assim e vou alinhar as duas do mesmo sentido, ó. Vou marcar aqui 13. Vou começar lá com nada
e vou vir aqui até tirar esse meu 4,5 aqui, ó. Prontinha a minha pence. Se vocês quiserem passar mais uma costura em cima pra reforçar bem essa pence, pode. Agora, eu já vou arrumar elas aqui, as duas pro mesmo ladinho. Vou passar uma costurinha aqui nesse meu cos. Pence da parte de trás prontinha, parte de trás prontinha. Pode passar uma costura aqui, ó, pespontando a costura do bumbum também, se quiser. Agora, vamos pegar a nossa frente. A nossa frente também eu já fiz limpeza em todo lado, em toda a costura do entrepernas, em todo o gavião. Até aqui embaixo eu já fiz uma limpeza, ó, tá, gente? Preparei toda a calça, porque agora eu vou fechar ela toda aqui na reta. Não vou voltar mais lá na over, vou finalizar ela aqui já. Ela é bem rápida a costura dessa calça. Rápida e simples, né? Ó, mesmo esqueminha daquela outra braguilha que eu ensinei pra vocês, só que essa daqui vai ter o cos, né? Um dedinho acima da curvinha, ó, vocês vão fechar. Aqui, um dedinho acima da curvinha. Vocês podem começar a fazer a costurinha aqui do gancho da frente. Ó, vem ajeitando as duas costurinhas assim, ó. E arremata bem. Costurinha pronta aqui. A gente já pode partir para nossa braguilha aqui, ó. Ó. Agora, eu vou pegar essa parte aqui. Eu vou dobrar ela aqui. No pique que a gente fez, né? Na linha retinha ali. Minha braguilha. E o meu zíper. Eu já posso fazer a montagem aqui, ó. Vou colocar o meu zíper aqui, vou deixar essa sobrinha aqui em cima, ó. Essa sobrinha aqui em cima é pra passar a costura do meu cos, ó. Essa parte ali é onde vai passar a costura do meu cos ali em cima. Então, eu vou colocar o meu zíper bem certinho aqui. Tá? Assim. Pode costurar ele na beiradinha aqui, ó. Assim, e agora eu vou vir aqui, ó, e encaixo lá em cima. Por quê? Porque meu cos vai passar, vai vir, vai passar no corpo e vai passar ali. Então, eu vou trazer agora aqui, ó, bem bonitinho, costurando por cima aqui. Que essa costura aqui, ela vai aparecer, tá, gente? Essa costurinha aqui é acabamento já, ó. Aí, agora eu passo o zíper pra lá e continuo até aqui embaixo, ó. O pessoal reclamou que naquela preta não deu pra ver bem esse processo. Até vou aproximar mais aqui pra vocês verem, ó. Olhem ali. Ó. E vem costurando até aqui pertinho, ó. Até aqui. Prendi esse ladinho do meu zíper, ó, como ficou aqui minha braguilha já, ó. Certo? Agora, eu vou pegar esse lado aqui, vou botar por cima. Olha ali o meu pique lá, ó. Meu pique alinhadinho com o lado de lá, ó. Agora, eu viro a minha calça aqui. Bem simples assim. Abro aqui e vou prender o meu zíper do lado do outro ladinho da braguilha aqui, ó. Ó. Sempre arrematem no começo e no final da costurinha de vocês, tá? Pra ficar bem firme. E já posso desvirar aqui. Minha braguilha já tá quase prontinha, ó. Olha só, como ela fica bem alinhadinha, ó. Não fica nada torcida, gente, ó. Que lindo. Agora, prontinho aqui, ó. A gente arruma aqui bem certinho como vai ficar, né? Ó, prontinha. Coloca um alfinetezinho aqui. Pra não desalinhar essa parte. Ó, prontinho aqui. Vamos abrir o nosso zíper. Vou dobrar minha braguilha pra lá. E vou fazer o acabamento aqui, ó. Ó, segura a costurinha lá. E vou fazer esse acabamento aqui da minha braguilha até aqui, prendendo a pontinha. Ó, quando chega aqui, faz a curvinha, chega aqui perto, sai. Eu não acabei ali, ó, viram que eu só cheguei perto porque eu tenho que vir aqui e desvirar aqui, ó, o forrinho da minha braguilha aqui, a parte de dentro. Agora, eu fecho meu zíper, venho aqui por cima, vou encaixar a agulha ali, né? Ó, comecei. E vou fazer a curvinha aqui, ó, e vou arrematar bem aqui.
Minha braguilha está prontinha. Simplesinho, né, gente? Ó, bem simplesinha essa braguilha, ó. Tá pronta. Ó. Prontinha. Agora aqui, ó, eu vou passar uma costurinha só pra juntar esses dois. Olhem como é que ficou do avesso. Ó, que bonitinho. Que ficou o acabamento aqui da nossa braguilha do avesso, ó. Muito, 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 muito fácil, gente. Vejam o vídeo aí, quantas vezes vocês precisarem, mas vocês vão conseguir fazer bem de boa. Agora, vamos preparar o nosso bolso, né? A gente vai colocar o nosso bolsinho aqui e um ali, pra dar um charme na frente dessa nossa calça. Só que agora eu preciso... O que é que eu preciso fazer aqui? Preparar o meu bolso. Então, agora eu vou reservar a minha frente, que já está com o zíper colocado. Vou pegar minha frente aqui, ó, direito e direito. Vou pegar a vistinha aqui, que é uma pra esse lado e uma pra esse lado. E vou prender aqui no meu bolsinho, ó. Ai, Marília, eu não gostei desse bolso. Posso fazer um bolso quadrado aqui, né? Aqui, ó, quadradinho assim? Pode. Ó, fez essa parte. Agora, a gente vai virar aqui pro avesso. E vamos fazer uma costura aqui, ó. Pode fazer aqui pelo avesso mesmo, ó. Prendendo esse revel aqui. Ó, deixei ele bem alinhadinho aqui no nosso bolso, ó. Revel colocadinho ali. O que eu posso fazer para dar um detalhe aqui? A gente vai encher de pesponto aqui, ó. Vamos passar umas costuras aqui, ó. Uma de lá pra cá, uma de lá pra cá. Só para dar um detalhe no nosso bolso, tá, gente? Não quero fazer? Não precisa fazer. Ó. Ó, vai ficar assim, ó, todo costuradinho o nosso bolso aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa com o outro ladinho. Costurinhas de pesponto prontinha nos dois ladinhos do bolso, ó. Ficou bem lindinha. Agora, a gente vai fazer o quê? A gente pode passar esse nosso bolso aqui, ó. Ir lá no ferro e passar. Ou pode fazer uma barrinha mais larguinha aqui, ó. Vou fazer uma barra larguinha nele. Vocês vão ver como que eu vou colocar esse bolso bem fácil aqui na minha calça, ó. Vou fazer uma barrinha aqui de mais ou menos uns 8 milímetros. Ó, vou vir aqui, vou fazer esse biquinho aqui. Vou dobrar aqui, ó, dobrando a mesma quantia. Faz o biquinho e sobe aqui. Ó, fiz essa costurinha, né? Olhem só aqui, ó. É uma costurinha mais larguinha. Agora, vejam como vai ficar fácil de colocar aqui na minha frente, ó. Eu vou vir com a minha frente aqui. Vou alinhar o meu bolsinho aqui, onde eu quero ele, ó. Bem bonitinho aqui. Ó. Tá bem lá em cima. Ele tá colocadinho aqui. Agora, eu vou prender essa parte de cima. Eu vou vir fazendo uma costurinha bem na beiradinha aqui, ó, dele fora. Então, vão ficar duas costurinhas ali. Uma vai parecer pesponto e a outra é a costurinha que vai prender o meu bolso na minha calça. Olha. E ele vai ficar assim, ó. Super, super alinhadinho e bonitinho, ó. Faz o biquinho bem bonitinho. Remata bem aqui no finalzinho, já prende ele aqui. E pronto! O bolso lindo da minha calça já está colocadinho, ó. Olha só que lindo. Ai, Marília, ele ficou muito aberto aqui, gente. Pode fechar um pouquinho ele aqui, ó. Ó, vem aqui, em cima de uma dessas costurinhas e fecha ele um pouquinho. Ó.
certo? Eu quis ele assim mais baixo, mais comprido. Aqui a gente ainda vai colocar o nosso cos aqui em cima e ele fica assim, ó, super charmoso. Agora eu vou colocar o ovo, vou preparar o outro lado, ó, que lindinho. Fica bem linda a costurinha, né? Olha só, parece pesponto as duas costuras e uma facilita a gente fazer a outra, certo? Agora eu vou fazer o outro lado. Bolsinhos colocados, bem bonitinhos. Agora, depois desse processo pronto, vocês vão pegar aqui, ó, onde tem o zíper aqui, dobrar bem certinho. Vão olhar se o bolso de vocês tá bem certinho, alinhado, e se a lateral aqui tá batendo bem direitinho, ó. Se as laterais estão iguais também. Estando tudo ok, bora fechar a calça. A parte da costa nossa já tá com o gavião fechado, já está com as nossas pences prontinhas. Agora, a gente pode fechar a lateral, as laterais, porque a gente já fez limpeza, né? Então, agora a gente só vai fazer a costura de reta. Então, deixem o ponto da reta um pouco menor. Eu estou usando um ponto 3 aqui. Que essa já vai ser a costura de acabamento interno da nossa peça. Segurando bem firme para não ficar repuxado o linho de vocês. Ó, bem certinho aqui embaixo, né? Que a gente já conferiu lá na hora da talhação. Remata bem. Lateral, olha a nossa lateral. Aí, aqui na lateral, vocês vão pegar aqui, ó, e vão fazer um pesponto até acabar o bolso. Ó, vocês vão dobrar essas duas costurinhas pro lado da costa e vou fazer uma costurinha de pesponto aqui, ó. Até acabar aqui o bolso, ó. Faz essa costurinha de acabamento aqui na parte de cima da calça de vocês. E como é linho, nós já vamos pegar aqui no gavião traseiro e vamos pespontar esse gavião traseiro também. Ó, passa uma costurinha de reforço aqui no gavião traseiro. Agora, eu vou fechar outra lateral e vou fazer essa mesma costurinha do outro lado. Duas laterais da minha calça fechada. Fiz a costurinha de reforço até no final do bolso dos dois lados. Agora, eu posso partir para o entrepernas. No entrepernas, eu vou abrir a costurinha da frente, vou encaixar com a costurinha da costa e vou fechar um lado de cada vez. Arremato bem no meio da perna e vou vir até aqui embaixo, fechando esse meu entrepernas aqui, ó. Fechei esse lado, vou vir fechando o outro lado do gancho pra baixo, ó. Laterais, entre pernas, tudo fechadinho. A barra aqui eu só vou fazer depois quando eu fizer a prova dela pra ver o comprimento. Agora vamos encaixar o nosso cos. Se vocês quiserem provar ela nessa hora aqui pra ver se precisa apertar um pouquinho mais ou precisa fazer uma preguinha aqui na frente ou alguma coisa pra cinturar ela mais, vocês podem provar ela nessa hora aqui, tá? Porque se precisar, vocês podem fazer uma preguinha aqui na frente, podem fazer mais uma pence aqui no bumbum, podem afundar um pouco mais essa pence, se vocês precisarem de mais algum ajuste aqui na cintura, certo? E se tiver tudo ok, vocês verem que tá certo, vamos preparar o cos. O meu cos já está na medida aqui da minha costa certinho, ó. Ele vai encaixar aqui na minha costa bem direitinho, ó, tirando a margem de costura, ele já tá na medida. Eu vou só colocar os meus cos da frente aqui, ó. E vou fechar aqui. Já fiz limpeza nele todo. Porque eu vou abrir assim, ó, e vou passar um pesponto aqui nesse cos. Ó, vou fazer esse acabamento aqui, ó. Com essa costurinha aqui no meu cos da lateral.
aqui, vou fazer o outro aqui. Cos prontinho, eu posso encaixar ele aqui na minha peça. Ó. Como que eu começo a colocar esse meu cos? Eu vou pegar essa minha costura aqui, vou colocar aqui na lateral, ó, que vai encaixar o pesponto que eu fiz ali com o meu cos aqui. Vou encaixar aqui. E vou fazer a primeira distribuição dele. Ó. Eu vou vir aqui, ó. Vai sobrar essa parte de cos que a gente deixou sobrar lá na hora de cortar, vocês lembram? Ó. Aqui. Vou distribuir ele aqui na minha costa. Colocar aqui costura da lateral com costura da lateral, ó, ele vai dar certinho ali. O bom é sempre que o cos fique um pouquinho mais firme do que a calça. O cos fique um pouquinho menor do que a calça, pra ele dar uma puxadinha lá em cima. Mas se ele ficar também certinho, não tem problema, ó. Aqui, aqui. E aqui desse lado também vai sobrar cos aqui, ó. Aqui. Agora, eu começo a fazer a costura dele aqui. Posso começar por esse lado aqui, ó. Cos todo colocado, a gente vai pegar e vai dar uma viradinha nela aqui, ó. E vai fechar a braguilha aqui e vai conferir se deu certinho aqui o alinhamento aqui, ó. Ó. Porque às vezes você tira um pouquinho mais de um lado, um pouquinho menos do outro, e essa parte aqui tem que ficar alinhadinha com aquela parte ali, ó. Antes da gente finalizar esse cos. E depois aqui a gente vai colocar o nosso botão, certo? Então, aqui agora, eu esqueci de colocar as presilhas, né? Até vou virar pra colocar aqui. Ó, eu usei os retalhinhos que sobraram lá e fiz 3 presilhinhas, tá? Essa presilinha tem 9 por 2 prontinho. Então, eu cortei ela com 3 centímetros de largura por 9 e vou colocar aqui, ó. Só que eu quero colocar aqui dentro. Não quero colocar os dois ladinhos por cima. Então, eu vou abrir essa costurinha aqui. Eu vou colocar alinhada em cima do bolso. Vou abrir um pedacinho aqui, porque eu esqueci, tá, gente? Senão não era pra ter colocado antes, ó. Vou colocar uma aqui, ó, em cima do meu bolso aqui. Depois a gente só vira aqui e pesponta ela lá do lado de cima, ó. Vou colocar uma aqui, ó. Um dedinho do bolso aqui, ó. Em cima do bolso eu tô colocando, ó, gente. Aqui. Vou vir aqui, vou costurar ela ali. Tá, coloquei ela aqui, daí depois eu vou virar ela aqui e vou pespontar só lá, vou costurar só lá em cima. Agora, eu venho aqui no outro ladinho, vou abrir um pedacinho também. Certo? Agora, a gente pode fechar o nosso cos. A gente já fez a conferência do alinhamento aqui na frente. Ela tá ficando linda, gente, vai ficar maravilhosa. Ó, a gente já fez a conferência do alinhamento aqui. Agora, a gente vai fechar o nosso cos. Vamos dobrar ele assim, vamos fechar ele, ó. Como que a gente vai fechar esse cos? A gente pega a peça assim, gente, ó. Dobra aqui. Assim. E vamos fechar aqui, ó, alinhar com essa costura aqui que já tem, ó.
e vamos levar até lá e vamos fechar um quadradinho lá, tá? Ó. Já temos essa costurinha aqui, que é a costura que a gente prendeu na peça, certo? Então, eu vou vir aqui, ó. E vou fazer o quadradinho do final do meu cos aqui, ó. E vou alinhar com essa costura, ó. E vou vir fechando aqui até um pedaço, ó. Fez essa costurinha aqui. Pode tirar o cantinho aqui, pode tirar o excesso aqui também e vira. Ó, aqui vai ficar essa ponta do meu cos, que vai passar em cima da outra ponta lá, que é onde a gente vai colocar o nosso botão grande aqui, ó. Certo? Ai, Marília, eu não gostei desse cos, achei ele muito largo. Achou ele muito largo, é só você fazer ele mais estreito lá na hora da costura, na hora do corte, tá? Ó, se você achar ele muito, muito grande, você pode diminuir lá na hora de cortar, lá na hora da talhação, beleza? Eu gostei dele assim, largão. Ou eu posso colocar 2 botão pequeno, ou eu posso colocar um assim, grande, beleza? Agora, eu vou fazer a outra ponta. Mesma coisa, mesmo esquema, ó. Vou vir aqui. Vou dobrar o meu cos aqui. Ó, bem alinhadinho aqui, bem certinho aqui, bem certinho aqui. Então, eu vou pegar aquela minha costura lá, que já tá alinhada. E vou trazer ela até aqui, vou fechar aqui o quadradinho do meu cos, ó. Tiro o excesso aqui, tiro a pontinha aqui e posso virar. Ó. Virei, olha que bonitinho. Virei, olha só. Aí, fecha aqui e faz o testezinho aqui de novo, ó. Assim vai ficar a frente da minha calça, ó. Olha que linda. Aqui, com esse botão aqui. E eu vou colocar esse botãozinho aqui interno aqui, ó. Pra fechar, ficar bem fechadinho esse meu cos ali e não ficar repuxando, certo? Vou colocar um botão ali, aqui, né? E vou botar lá e vou colocar esse daqui aqui. Certo? Agora, eu posso concluir o fechamento do meu cos. Eu alinhei bem a frente alinhada. Agora, eu posso pespontar esse meu cos aqui, ó, todinho. Posso fechar ele assim, deixar ele assim, como posso deixar essa costura aqui, ó. Tá? Ai, Marília, eu tenho dificuldade em prender o cos, pode deixar ele aqui, ó, assim, ó. O importante é você deixar ele bem alinhadinho aqui em cima, porque ele não tem costura lá, né? Ó. Você pode vir trazendo ele aqui. Aí, o que que você pode fazer? Você pode alfinetar ele todinho aqui a parte de cima, ó, pra não sair do lugar, ó. Cos todo alfinetadinho, gente, ó. Eu fui alinhando ele pra ele ficar bem certinho aqui do direito, ó. Todo na mesma largura, ó. Vocês vão alfinetar pra deixar ele todo na mesma largura aqui pro lado de fora, ó. Certo? E então, eu vou pespontar ele aqui de uma forma bem simples pra vocês fazerem essa calça bem rapidinho, sem problema nenhum aí pra quem é iniciante, tá? Eu nem vou embutir esse cos, eu vou fazer ele sem costura aparente do direito. Como que eu faço sem costura aparente do direito? Ó, eu tenho ele alfinetado e essa beirada aqui, ó, ela tampa aquela minha costura lá, ó, né? Então, aqui o acabamento tá bem bonitinho, bem certinho. Aí, vocês vão vir aqui, vão começar a costura aqui, ó, pra ela ficar bem escondidinha. Não vai aparecer costura do direito. Então, a gente vem aqui, ó, embaixo do cos e vai costurando embaixo do cos.
Ó, eu tô costurando embaixo do cos. Deixa a minha presilha aqui pra baixo. E essa minha costura embaixo vai ficando presa lá, ó. E você vai mantendo aqui, ó, a mesma largurinha desse cos todinho. Costurinha até aqui no finalzinho, ó. E essa costurinha fica escondida ali embaixo do cos, olhem só que lindo. Agora é só passar, eu vou lá passar ele, pra daí vir aqui colocar prender nossas presilhas, olhem só. Pelo avesso vai ficar assim, até essa altura fica embutidinho, e daqui pra cá fica aparecendo essa costurinha de over. Ah, eu não quero que apareça a costura de over, Marília, coloca um viés aqui, um viés de cetim, que fica maravilhoso o acabamento também, ó. Mas eu quis fazer um acabamento bem simples pra vocês verem como é rápido e fácil. Agora, eu vou lá passar esse meu cos pra daí prender essa minha presilhinha aqui. E finalizar a calça, porque daí agora só falta a barra, né? Aqui, pessoal, minha calça passadinha, ó, já passei o meu cos. Ficou maravilhoso o cos. Já fiz a prova. Deixei a perna soltinha, vocês vão ver lá no corpo daqui a pouco. E já fiz a marcação da barra, não precisei diminuir nada. Eu vou só dobrar aqui, ó. E fazer uma barrinha assim, ó. De 3 centímetros, tá? Ó, vou dobrar meio centímetro e vou fazer uma barrinha de 3. Certo? Depois aqui também, ó, se vocês quiserem colocar um elástico aqui dentro dessa barra, pra fazer essa barra fechadinha aqui embaixo, assim, pra fazer ela estilo calça cenoura, pra fazer um detalhe aqui embaixo, vocês podem colocar um elástico aqui dentro dessa barra e deixar ela fechadinha aqui embaixo, ó, assim. Ou até fazer preguinhas aqui e colocar um zíper aqui na lateral dela, ó, pra ela ficar assim, bem charmosa lá na parte de baixo e mais certinha lá no tornozelo. Eu vou deixar ela retinha pra vocês verem. 2 barrinhas prontas, façam as barrinhas na mesma medidinha, bem certinho, pra ficar bem alinhadinha lá na perna de vocês. Agora, pra presilha, é bem simples, gente, ó, a gente vai virar ela aqui pra cima, ó, bem alinhadinha, bem retinha. Arruma bem direitinho aqui em cima e vamos fazer um arremate aqui em cima, ó. Bem retinho, bem bonitinho. Aqui, aí a gente vem aqui do avesso e tira esse excesso aqui, ó. Deixa bem bonitinho aqui. E tá prontinha a presilha do nosso cos. Que linda. Ficou maravilhosa, bem social. Agora eu vou fazer a marcação aqui pros caseados. Porque esse botão eu vou pregar aqui pra mim abotoar esse ladinho aqui e depois aqui. Aqui, pessoal, eu vou fazer 2 caseados de tamanhos diferentes, ó. Eu vou fazer primeiro o caseado grande. Já regulei a minha máquina, coloquei o meu calcador, baixei lá, escolhi o ponto que eu quero. Essa minha máquina aqui é a Brother CS6000 e Computer da Brother. Então, ó, tudo preparadinho aqui. Eu vou pegar o meu cos, onde eu vou fazer o botão grande. Virar até minha peça assim, pra ficar mais fácil pra mostrar. Ó, vou colocar bem no meio do meu cos aqui, ó. Como ela caseia daqui pra lá, eu coloco a pontinha onde eu quero aqui. Vou baixar. E ela vai casear bem no centro do meu cos, que eu coloquei bem no meinho aqui, ó. Caseado maior pronto. Essa ponta aqui vai ficar embaixo aqui, ó, que é a braguilha na parte de baixo. Vai o meu menor mais a parte de cima aqui, ó, ele não fica no meio, ele fica mais em cima, tá? Agora, eu vou tirar meu botão grande de lá, vou colocar meu pequeno pra fazer o caseado nessa medida. E vou lá fazer meu caseadinho aqui, ó. Levanto a agulha, tiro. Prontinho, ó, bem certinho naquela marcação que eu havia feito ali, ó. Botões colocados, gente, olha só. Aqui, eu vou botar esse daqui por dentro.
Assim. E aqui, ó, vejam que a marcação do botão, ó, eu não fiz bem certinho, pra não ficar a ponta do meu cos aparecendo aqui, ó. Eu coloquei o botão um pouquinho mais pra baixo, ó. Pra ele puxar a pontinha interna do meu cos pra baixo. E esse daqui eu coloquei pra ele ficar bem alinhadinho aqui pra parte externa, ó. Então, aqui na parte de fora, o meu cos vai ficar assim, bem alinhado. E na parte de dentro, ó, esse botão vai puxar essa minha pontinha pra cá, pra ela não aparecer aqui em cima. Certo? Então, a minha calça de linho, linda, com bolsinho externo, tá pronta. E, pessoal, nossa calça de linho, sem elastano, prontinha. Olhem só, ela tá caindo retinha, com uma folguinha bem legal aqui, ó, de vestibilidade. Ela cai retinha. Lembrando que vocês podem usar essa mesma modelagem para estar fazendo ela com detalhe mais justinho lá embaixo, né? Lá no tornozelo, na canela ali, vocês podem fazer com elástico, podem fazer uma preguinha, colocar um botãozinho e deixar ela bem justinha lá embaixo para fazer um detalhe lá na panturrilha, né? Na canela. Então, olhem só que coisa linda. Olhem o caimento dela aqui atrás. A pence, o contorno do quadril, ó, tudo bem certinho, ó. Quem não quiser essa largurinha aqui pode ajustar, deixar ela mais justinha. Por exemplo, Marília, eu comprei um linho com elastano. Quero fazer ela mais justinha, quero usar essa modelagem e fazer ela mais justinha. Pode fazer, é só diminuir aqui nas laterais, ó. Diminui nas laterais, tira um pouquinho entre pernas e ela vai ficar mais justinha. Embora assim ela esteja super elegante, né, gente? Ó, cai soltinha, contornando o corpo. Olhem só o acabamento, que lindo que ficou. Nosso pespontinho aqui, olhem só a nossa braguilha aqui, olha, soltinha, ó. Super, super, super confortável, gente. Maravilhosa pro dia a dia, pra trabalho, pra tudo, ó. Aqui, eu tirei aquele botão, né? Que eu tinha colocado esse botão aqui, só que eu achei ele muito chamativo. Então, eu coloquei um forradinho da cor do próprio tecido. Eu achei que ficou mais bonito, certo? Ó. Aqui a nossa braguilha, que vai fechar aqui. Aqui temos mais um botãozinho, ó, ela vem bem bonitinha aqui, tá bem alinhadinha. Fecha aqui e fecha aqui. Quiser colocar um cintinho aqui, pode colocar. Coloca a camisa assim, só a frente por dentro e deixa a parte de trás caidinha. Beleza, pessoal? O vídeo de hoje é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Para quem quiser adquirir a modelagem lá, pelo meu WhatsApp, vou deixar na descrição do vídeo. Lembrando que a minha medida aqui na cintura é 92, 1,6 e 1,12. Eu tenho 1,65 m de altura, certo? Para vocês identificarem as medidas de vocês aí na modelagem. A modelagem está nesse tamanho aqui exato, beleza, pessoal? Para quem gostou aí, já deixa um like, ativa o sininho, se inscreve no canal. Beijos e até o próximo vídeo.